muitos grupos, mas na semana tem poucos grupos que saem, porque todo mundo tem a vida corrida, trabalha, e então estão organizando um grupo às quartas-feiras. Se alguém aqui da aula tiver interesse, quiser participar, tanto quanto no preparo, quanto no incentivo dos alimentos, o que vocês quiserem e puderem. De repente não pode toda quarta, vai uma quarta por mês, o que couber na rotina de cada um, tá? Se precisar, a gente deixa no chat também. A Daniele, a Joyce, o Luciano e a Débora são pessoas que estão organizando, tá? E acho que a partir da semana que vem, não é isso, Geraldo? Acho que semana que vem começam essas entregas, às quartas-feiras à noite, tá bom? Eu acho que é isso. E na semana que vem, então vamos falar um pouquinho da semana que vem, a gente tem dia 13/9 a Isabel, com o capítulo 5 do livro do Evangelho, Bem Sofrer e Mal Sofrer. Então, acho que esses eram os recados da noite. Vamos começar aí um pouquinho a entrar no clima da nossa palestra. O Fábio vai falar com a gente essa noite. E eu vou ler o sinal verde, gente. Perante os outros. Nunca desestime a importância dos outros. Frequentemente, só pensamos na crítica com que os outros nos possam alvejar, esquecendo-nos de que é igualmente dos outros que recebemos a força para viver. O auxílio ao próximo é o seu melhor investimento. Valorize os outros, a fim de que os outros valorizem você. Pense nos outros, não em termos de agilitude ou perversidade, mas na condição de seres humanos com necessidades e sonhos, problemas e lutas semelhantes aos seus. Se a solidão valesse, as leis de Deus não fariam o seu nascimento na terra, entre duas criaturas, convertendo você em a terceira pessoa para construir um grupo maior. Assim seja. Gente, então vamos começar a entrar no nosso momento aí. Vou pedir para todos que fechem os olhos, que a gente possa concentrar no Pai Maior, que a gente possa ter Jesus em nossa mente, que a gente possa pensar em coisas boas, em momentos de calma, para que a gente possa conectar a nossa mente, o nosso corpo, que a gente possa renovar aí nessa palestra, nessa prece, que os espíritos de luz venham até os nossos lares, protejam, nos abençoem, para que eles possam nos ajudar aí mais uma semana de luta. Que assim seja. Contamos com o Fábio, então, hoje, para a nossa palestra da noite. E hoje o Fábio falará para a gente sobre Bem-aventurados os aflitos, capítulo 5, itens 11 a 17. Muito obrigada. A palavra é sua, Fábio. Boa noite, pessoal. Mais uma vez, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês, acompanhando vocês. Opa, tivemos uma pequena interferência aqui. Bom, acho que todo mundo aqui me conhece, né, do pessoal que está aqui, mas em todo caso eu sou o Fábio, né, já colaboro aí faço parte desse grupo do Obreiros há bastante tempo já. E hoje, né, como a Fernanda já colocou, a gente vai falar um pouquinho sobre o capítulo 5, uma parte, né, na verdade, do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Quando eu vi esse tema, né, que me foi colocado, eu fiquei bastante contente, interessado também, porque é uma parte do Evangelho que eu me lembro que eu já tive muitas dúvidas, muitas vezes eu procurei explicações sobre isso, né? E é uma parte bastante tem muitos assuntos, né? Na verdade, ele passa por vários temas dentro desse tema aí de bem-aventurados vós que sois que choram, pois serão consolados, bem-aventurados os famintos, enfim, a parte das bem-aventuranças que Jesus nos falou, né? É muito fácil, né, a gente interpretar de forma
às vezes até um pouco diferente nessas palavras. Eu já ouvi há muitos anos atrás, né, quando eu conversava com os colegas sobre a doutrina espírita, sobre a maneira que a gente encara esses nossos conceitos, né, do espiritismo. Os materialistas, né, as pessoas que dão mais valor à matéria do que ao lado espiritual, as pessoas que têm dificuldade em ter fé, em acreditar no lado espiritual, muitas vezes elas confundem essas palavras de Jesus e dizem: ah, mas quer dizer que Deus quer que a gente sofra, quer dizer que a nossa função aqui na Terra é sofrer, é passar por privações. É um pensamento bastante perigoso, que ele está muito errado, mas é fácil você chegar nessa conclusão. Tá? O que acontece, na verdade? O que Jesus está querendo dizer, em princípio, tá? Quando ele falou para nós, bem-aventurados os que sofrem, bem-aventurados os que choram, ele estava querendo dizer assim, sorte sua de estar sofrendo agora, de estar sofrendo aí na Terra, porque significa que você tem dívidas, que você tem débitos que você tem que saldar com a espiritualidade, e você está nesse momento em que você está na Terra e está passando por privações, está passando por sofrimento, está passando por dificuldades, você está saldando esses débitos. Esse é o pensamento correto. Esse é o pensamento que realmente está embutido nessas palavras, né? Quando Kardec nos coloca, né, que a Terra é um mundo de provas e expiações, é exatamente esse o ponto. A gente tem a visão de que aqui na Terra nós poderíamos ser felizes e que por uma infelicidade nossa a gente está passando por problemas, está passando por privações, está passando por uma série de dificuldades. Na verdade, a Terra hoje ainda, né, é um local de expiações e de provas severas, quer dizer, de provas realmente para colocar à prova se você já está entendendo realmente qual que é a sua função no universo. Então, dificilmente, ou talvez seja impossível, né, que a pessoa atinja uma felicidade plena aqui na Terra nesse momento em que a gente vive, até pela função que nós temos aqui. E partindo, né, desse pensamento que, então, se eu estou passando por privações, por dificuldades, isso é bom para mim. Tá? Isso é bom porque eu estou saldando os meus débitos. Ah, mas que débitos? Os débitos que eu contraí nas minhas existências anteriores, nas minhas vidas anteriores. Porque nenhum de nós, se está aqui, se todos nós estamos aqui, né, se estamos aqui reunidos nesse momento, conversando, estamos aqui na Terra, encarnados, significa que a gente está num nível de evolução ainda, a gente está num nível de desenvolvimento espiritual que a gente precisa ainda reparar os nossos erros. Significa, sim, que nós temos débitos, que nós cometemos erros, que nós já cometemos erros no passado, que nós já acumulamos débitos frente a Deus, tá? Nós estamos devendo para Deus porque nós transgredimos as leis dele em algum momento, talvez há uma encarnação atrás, há 2, há 3, há 1000 anos atrás, não sei, a gente nunca sabe quando, mas a gente já fez coisas que exigem que nesse momento nós estejamos aqui, tá? Quando a gente para pensar direitinho nesse tipo de coisa e pensa com atenção e com o coração aberto, você percebe que, na verdade, isso tudo é uma grande bondade de Deus.
Eu me lembro de uma vez, numa palestra, uma pessoa ter colocado, né, levantado a mão e falado assim, mas isso que você está dizendo, você está se contradizendo, você está dizendo que certo é sofrer aqui na Terra, que a Terra é um lugar onde normalmente as pessoas sofrem, e você está dizendo que isso é bondade de Deus? É exatamente isso. Para uma pessoa materialista, é muito difícil entender isso. Para a gente entender exatamente a função da Terra, a função da nossa existência e o motivo pelo qual a gente está aqui, a gente precisa de algumas coisas. A primeira é a humildade. Nós temos que entender, nós temos que assumir e reconhecer que se nós estamos aqui é porque precisamos saldar débitos, precisamos resgatar falhas nossas de outras vidas. Ou seja, que nós não somos bonzinhos ou não fomos bonzinhos e que temos nossos problemas para corrigir. E que, além de tudo, a gente precisa aprender como fazer isso. A gente precisa aprender como ser pessoas, qual o caminho a gente tem que seguir para sermos pessoas melhores. Isso requer humildade, que nem todo mundo tem. O segundo ponto, precisa ter fé, precisa acreditar. Se você não tem fé, que é o caso dos materialistas, das pessoas que não têm nenhuma ligação com o mundo espiritual, que não dão devido valor, né, à vida espiritual, não tem como você ter fé em um futuro que você não entende como que ele pode existir. A vida parece um negócio muito fechado aqui. Começa, acaba, e então isso aqui é tudo que eu tenho, acabou essa vida, acabou tudo. E nesse trecho mesmo do Evangelho ele comenta sobre isso. Que sensação terrível deve ser para as pessoas que não têm fé, que não têm a preocupação com a vida espiritual, pensar nisso, quer dizer, isso aqui que eu estou vivendo hoje é tudo. E muita gente chega até a concluir, né? Puxa, mas é tão pouco. A vida é só isso, é só o que eu passei até hoje, o que eu ainda vou passar. Para quem já está um pouquinho mais velho assim, já passei por tanta coisa e é só isso. Então, esse pensamento do é só isso nasce justamente da vida ser uma coisa muito pequena. Em algum ponto aí desse trecho que nós estamos analisando hoje, ele fala exatamente isso. A vida, a existência, uma existência humana é um pingo. Uma existência, uma encarnação aqui na Terra, né, é um pingo frente a toda a sua vida espiritual. É só uma gota. Se você tem essa consciência, você percebe que os problemas que a gente está passando, que as dificuldades que a gente está enfrentando, que as coisas muitas vezes tristes ou ruins que acontecem com a gente, elas são coisas passageiras, são coisas da vida, dessa vida. E que tudo bem, isso vai passar, a gente vai continuar a nossa vida, essa nossa vida essa nossa vida terrena vai terminar, e a gente vai começar de novo outra vez, e outra vez, e outra vez. E que a nossa vida espiritual, a nossa pessoa, né, eu, o Fábio, Dalvio, todos nós aqui, a nossa vida é muito maior, é muito grande. Se a gente vive aqui 70, 80, 90 anos, a nossa vida espiritual tem milhares de anos. 10 encarnações já dão quase 1000 anos. Então, normalmente, essa angústia que a gente sente, esse aperto no coração de, meu Deus, quanta coisa ruim está acontecendo, quanta coisa difícil está acontecendo, ela vem justamente dessa sensação que a gente tem de
muitas vezes nós mesmos, eu mesmo faço isso, de pensar, não, essa vida é tudo. E não é. Na verdade, ela é pequenininha, ela é só um pedacinho. Então, as coisas que a gente está passando, tem muita gente passando por coisas muito difíceis. Estamos numa época de muito sofrimento, principalmente em vários lugares do mundo, mas aqui no Brasil, os nossos vizinhos, os nossos colegas, as nossas pessoas que a gente conhece, gente próxima de nós, a gente está passando por situações muito difíceis. Tá? Tem muita gente passando fome, muita gente, como talvez há muitos e muitos anos não se via aqui no Brasil. Tem muita gente passando fome. Tem uma quantidade de gente sem trabalho, sem emprego, que eu não vou nem dizer que há muito não se via, que acho que nunca existiu. A gente nunca teve tantos milhões de pessoas que querem trabalhar e não conseguem, porque não tem trabalho para todo mundo, porque a gente está num momento muito difícil. A gente vai se recuperar. Tá? A fé é o nosso instrumento. A fé é o nosso caminho, a nossa luz, porque Jesus disse, bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Tá? E disse o contrário, ainda você fala, poxa, mas tem gente que está, apesar de tudo, tanta gente sofrendo, tem gente que está se dando bem. E olha, muitas vezes pessoas bem ruins, pessoas que não são nem um pouco recomendáveis e que nesse momento estão se dando bem, estão aí vivendo melhor do que os outros e as coisas estão acontecendo dessa forma. Isso está previsto. Vai lá, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, logo no começo ele vai falar, olha, ai de vós que sois ricos, vocês que estão abrindo mão da caridade, que não estão olhando pelos seus irmãos, que estão cuidando de si mesmos e mesmo no meio das trevas, mesmo no meio dos furacões, mesmo no meio da tempestade, você está se garantindo. Ele fala até uma coisa bacana aqui, né? As palavras de Kardec é como os operários, né, que vão ao fim do dia, vão chegar, ao fim do mês, vão chegar para o seu patrão para pegar o pagamento. E aí Deus, né, nosso patrão, ao fim da vida de todos nós, ele vai chegar e dizer, ok, você sofreu, você se resignou, cumpriu as suas provas, mesmo diante das dificuldades, você ajudou os outros, você estendeu a mão para os seus irmãos, você só tinha um pão e você dividiu ele no meio e deu a metade para o seu colega do lado. E aí, parabéns, você sofreu, então agora eu já vou te encaminhar para uma vida melhor, talvez em outro planeta, talvez em outro lugar, mas você evoluiu. Você aprendeu, ainda tem muito que aprender, mas está caminhando. E aquele outro que cuidou de si mesmo, ele vai dizer assim, olha, você já viveu bem lá na Terra. Você estava num mundo de provas e expiações, foi lhe dado a chance de estar numa posição melhor e você era uma prova para ver o que você ia fazer. Você falhou miseravelmente nessa prova que lhe foi dada e você vai voltar de novo para lá e vai numa condição bem diferente dessa que você experimentou agora. Com isso, né, encarando dessa forma e seguindo aí as orientações, né, de Kardec de como funciona a encarnação e a reencarnação do aprendizado dos espíritos, a gente consegue perceber aonde que está a justiça de Deus. Que um materialista, muitas vezes, chega até a duvidar que Deus exista. Muitas pessoas que são materialistas, né, que não têm um esclarecimento espiritual, não acreditam, não creem, né,
elas muitas vezes chegam a duvidar mesmo que Deus exista, porque o mundo é tão injusto e há tanto sofrimento, há tanta dor no mundo. O que você diz, né? Por que você diz que existe um Deus bondoso e benevolente? Ele existe, e ele é bondoso, benevolente, e ele é muito poderoso. Você só tem que entender a maneira como ele trabalha. Que foi isso que a doutrina espírita veio aí há 100 anos e tanto, aí, cento e tantos anos, veio explicar. Falar, olha, vocês têm que entender como funciona o sistema que vocês estão aprendendo, como funciona essa gigantesca escola que é o universo. Então, assim, ele até comenta nesse trecho também, tem um comentário, uma parte pequena, acho que logo no início, em que ele comenta inclusive sobre essa questão do esquecimento. A gente tem a... Por que a gente encarna e a gente esquece tudo que veio para trás, tudo que a gente já viveu? Por que eu não me lembro de tudo que já aconteceu comigo? Será que não seria mais fácil, né? Isso, já me perguntaram isso, tá? Para mim, como espírita, me perguntaram, escuta, mas por que você esquece? Então, por que você não lembra de tudo que você já foi? Não seria muito mais fácil? Você não poderia evoluir melhor se você não pudesse, se você pudesse se lembrar exatamente por que você está sofrendo agora? Ou se você não está sofrendo tanto assim, por que você está tendo esse benefício? Qual é a prova que você tem que passar? Qual é a prova que você tem que transpor para mostrar que você já aprendeu? Não seria muito mais fácil? É uma coisa a se pensar, né? Se você parar um pouquinho para refletir como é a natureza humana e como nós somos, olhar para si mesmo, você vai perceber que não é bem assim, né? Na grande maioria, a gente está aqui passando por problemas, por privações. Mesmo os mais ricos, os mais abastados, as pessoas com mais condições, que nasceram nas melhores situações possíveis, muitas vezes sofrem muito. Imagine se, por exemplo, eu viesse aqui, estou vivendo uma vida humilde, enfim, estou passando pelas minhas privações, e eu me lembrasse de tudo que aconteceu antes, o que foi que eu fiz para outra pessoa, o que foi que eu fiz para os meus irmãos, quais os pontos em que eu falhei, etc. Precisa de um pouco de humildade, mas a gente tem que olhar para a gente mesmo e dizer assim, eu ia sentir uma raiva terrível, eu ia ficar muito revoltado. As pessoas muitas vezes não admitem, não, imagina, eu ia entender melhor. Não ia, não. A gente ia ficar revoltado, a gente ia ficar... Os mesmos problemas que aconteceram conosco nas outras encarnações, que causaram, né, essas dívidas que a gente está tentando resgatar agora, iam voltar todos. As mesmas raivas que você tem de tal pessoa, o mesmo ressentimento que você tem daquela outra pessoa, a mesma lembrança que você tem do que aquele outro ali fez para você, não só do que você fez para os outros, do que fizeram para você. Então não ia dar certo. Então, dessa forma, a gente vindo a cada encarnação para cá, sem lembrar de nada do que aconteceu antes, a gente consegue ter um novo início e, mais uma vez, a gente tentar fazer as coisas certas. É como se fosse mais uma partida, né? Olha, terminou aquela outra partida de futebol que a gente estava fazendo e agora começa um outro jogo, começa do zero e agora a gente vai ver como é que você se sai dessa vez. Tanto esse esquecimento do passado é importante,
quanto é importante a nossa fé no futuro. A fé no futuro é o que pode nos fazer ter a resignação. O que é resignação? Resignação é conformismo? Você ser conformado e falar, é assim mesmo e pronto? Não. É muito diferente. O conformado é o que não faz nada porque acha que não pode mudar nada. O resignado é o que aceita as coisas como elas são e trabalha para melhorar, para fazer o que for possível. Então, eu tenho problemas, vamos de novo no mesmo ponto. Eu tenho problemas, meu irmão do lado tem problemas também. Eu tenho que cuidar dos meus problemas, eu tenho que suportar as minhas provas, eu tenho que passar, né, pelas dificuldades que eu preciso passar. Perfeito. Tenho que dedicar esforço a isso. E também posso estender a mão para o meu colega aqui do lado, que também está passando pelas provas dele, pelas expiações que ele precisa passar. E com isso, a gente vai evoluindo. Ele fala claramente que assim, a resignação e a aceitação são as maiores virtudes que você pode ter quando você está numa encarnação de expiação, quando você está saldando os seus débitos por conta das coisas que você já fez. E ele, num dado momento, ele fala, tem uma coisa interessante, que quando você dorme, quando você vai dormir, que o seu espírito fica mais livre, muitas vezes você tem aquela consciência, você readquire, né, aquela lembrança de quem você é de verdade, não de quem você é aqui encarnado, de você como está hoje e como você já foi nas outras vezes. Então, com isso, dependendo do seu esclarecimento, se você tem fé, se você entende, se você aceita, né, as coisas como são, você pode até falar, bom, tá, estou tendo muitos problemas, mas eu me lembro bem agora do que foi. Aí quando você acorda, você não se lembra mais, mas aquela tranquilidade no coração você traz. Então, quanto mais você se conscientiza de que esta vida é só um pedacinho pequeno, de que as provas que você está passando aqui, as dificuldades que você está enfrentando, são boas para você. São expiações necessárias para que você evolua e salde os seus débitos. Quanto mais você tiver isso consciente, até durante o sono você vai ter esse esclarecimento. Quem nunca, né, falando de novo, quem nunca teve aquele ponto que você estava muito nervoso, muito chateado com o que aconteceu durante o dia, o que aconteceu durante a semana, o que aconteceu nesse último mês, tudo aquilo, você estava muito triste, falando, meu Deus, e agora? E aí fala, quer saber, eu vou dormir e amanhã vai ser outro dia. E você dorme, e quando você acorda, os problemas continuam lá, mas parece que deu uma acalmada. Tá? Muitas vezes, quando você está muito bronqueado com uma pessoa por causa do que aconteceu, está com aquela sensação de antagonismo muito ruim, sabe? Tá bronqueado mesmo. Você dorme, no dia seguinte você acorda e parece que ok, tá? Não era tão ruim assim. É justamente por conta dessa consciência que você tem por um breve momento enquanto seu espírito volta para sua forma natural, enquanto você dorme. Isso é até uma comparação que ele faz com a nossa própria encarnação. Né? Quando você encarna, tá? Quando você entra nesse corpo terreno que nós estamos agora, o seu espírito fica restrito, né, de um monte de coisas. Mas é como se ele estivesse durante um período de ausência, e quando você desencarnar, quando a sua vida, esta vida terrena terminar,
seu espírito volta e ele readquire tudo que ele tinha, inclusive se lembra de tudo pelo que já passou, e vê muito mais sentido em tudo que aconteceu, inclusive durante essa vida. Por isso que é muito importante a gente manter a fé e a certeza desse esclarecimento. O sofrimento, tá, de quem só enxerga essa vida presente, terrena, corpórea aqui, ele é muito intenso e ele parece interminável. Parece que você está sofrendo a vida toda, que essa vida realmente não valeu a pena. E isso pode levar, né, como a gente viu acontecer até com algumas pessoas famosas aí durante esse tempo de tanta dificuldade que a gente está passando, que isso pode até levar a pessoa a encerrar a sua própria vida, entendeu? A se suicidar. A gente teve exemplos aí de mais de um ator, um especial que eu me lembro que eu gosto muito do trabalho dele, né? Deixei de gostar porque ele morreu, mas gosto muito do trabalho dele. Assim, uma pessoa sensata, inteligente, mas que veio a tirar a vida porque não suportou todas essas provações, todas essas coisas que estavam acontecendo especificamente com ele, né? Nós que somos espíritas, a gente sabe que isso não leva a nada, que não vai resolver problema nenhum. Pelo contrário, você acha que vai terminar com todos os problemas, mas não, como tudo que a gente comentou até agora, né? Esses problemas, essas provações, essas tristezas que a gente enfrenta nessa nossa vida, elas servem justamente para a nossa evolução e para saldar os nossos débitos, para que a gente possa continuar evoluindo. E se você interrompe esse processo, é pior ainda. Tá? É o que eles chamam de covardia moral, né? Você não aguentou e não gosto muito dessa expressão, porque assim, na verdade não é exatamente uma covardia. A pessoa fez aquilo, pelo contrário, né? Muitas vezes requer uma coragem muito grande para fazer isso, para, né, abreviar a própria vida, mas você deixou de cumprir aquilo que precisaria cumprir, que vai te causar mais débitos ainda, você vai ter que encarnar mais vezes, tá? Então, é uma coisa muito triste. E isso vem justamente de você não ter essa consciência. Eu comentei, isso é um fato, né, verídico agora da vida, eu comentei umas semanas atrás com um colega de trabalho que não é espírita e que não tem, acredito eu, que não tem nenhuma formação espiritual, religiosa. Eu comentei com ele, calma, meu caro, tá difícil pra caramba, tá todo mundo assim, mas acredite que dias melhores virão, coisas melhores virão para nós, tudo tende a passar, tá? Os problemas, por maiores que sejam, vão passar. Depois que eles passarem, você vai ver que, ok, agora continua. E ele respondeu para mim, né? Ele falou assim, eu não acredito mais que dá para melhorar, não. Eu acho que vai ficar na mesma ou daí para pior. E aí usou uma expressão, falou assim, eu acho que está ladeira abaixo. Tá? Então, esse tipo de pensamento, né, que é o antifé, né, é o contrário da fé, é a desilusão, eu não sei, não encontro a palavra certa agora, mas a pessoa está realmente desiludida. Tá? Ela acha que, olha, agora não tem mais jeito, toda essa pandemia, essa situação econômica e esse desemprego e esse monte de gente como que vai conseguir consertar isso tudo, né? Gente, vai consertar. Né? Vamos colocar a mão na consciência e ver que a humanidade
já passou por coisas muito piores em determinados momentos, e assim, vai melhorar, vai ter conserto, tá? Até porque Deus é por nós, entendeu? E ele está fazendo isso, se tem tanta gente passando por dificuldades, se nós estamos, alguns de nós estão passando por dificuldades, se tem uma quantidade imensa de gente passando por dificuldades, é justamente porque Deus viu que era um momento em que, olha, a Terra está indo bem, vamos colocar provas e expiações para uma grande quantidade de pessoas, para que essas pessoas, para que todo mundo possa passar por dificuldades, e vamos ver se nas dificuldades eles dão as mãos e, e vamos ver quem consegue manter a fé, mesmo debaixo da tempestade. Vamos ver quem consegue ter esperança, mesmo quando o céu está escuro. Né? É isso. Em princípio, é isso, né? Se você é incrédulo, se você tem dúvidas, né, sobre o sentido da nossa vida aqui, é difícil mesmo, tá? Você aceitar isso tudo e conseguir forças mesmo para ultrapassar. Por isso que muitas vezes, quando a gente fala, né, de casos de suicídio e tal, é um ponto em que eu nunca tive assim a menor dificuldade de sentir uma compaixão muito grande. Porque assim, quando você começa a imaginar, né, como que os sofrimentos mentais pelo que as pessoas passam, principalmente quando não têm fé, ou quando perdem a fé, né, que dizem que é até pior, você vê que realmente é muito difícil de aguentar. Mas para nós não pode ser. Para nós a gente tem que manter a fé, porque Deus está fazendo isso justamente para nos ajudar. A gente vai sim, a gente, como comunidade, como pessoas, como raça humana, a gente vai sair disso de uma forma ou de outra, eu ainda não sei como, mas a gente vai sair disso melhor do que a gente entrou. Tá? Tem muitas coisas ruins acontecendo, mas também esse sofrimento, toda essas privações, essa quantidade de gente que está passando por dificuldades, geram um sentimento de unidade muito grande. E a gente vai conseguir provar para nós mesmos e para Deus, né, que está esperando isso de nós, a gente vai provar que a gente consegue. Sim. Alguns vão falhar, mas eu acho que a maioria vai conseguir falar assim, olha, nas horas mais sombrias que a gente reconhece os irmãos de verdade. Então, vamos não só esperar isso, mas vamos fazer também. Vamos na hora mais sombria de alguém, vamos ser o irmão de verdade, aquela mão que ele não está esperando, vamos estender e falar, olha, vamos lá, gente, vamos que juntos a gente consegue. Sozinhos, nenhum de nós vai conseguir. Juntos, muitos de nós, quase todos de nós vão conseguir. Eu acho que esse é o principal ponto desse trecho. E também aquilo que eu achei que valia a pena comentar com vocês. Então, acho que eu consegui cobrir todos os itens aí do 11 até o 17. Mas, em princípio, é isso, gente. Obrigada, Fábio. Obrigada. Esse é um capítulo grande, a lição é enorme, né? Aí são muitos enorme. Aprendizados, né? E aí você pode coisas. Ler diversas vezes. E a semana passada eu falei um pouquinho do começo do capítulo 5, como a gente tira lições aí, né? Uhum. Eu acho que a gente consegue entender muito da nossa religião, né? Muito da espiritualidade quando a gente lê essa colocação, né? Das dificuldades e nosso crescimento aí, né? Mas muito obrigada, viu, por fazer de uma forma tão leve aí as colocações desse capítulo. Muito bom. Agradecemos muito aí a você. Eu acho que dá tempo se alguém quiser fazer alguma pergunta.
Eu que agradeço muito pela oportunidade de estar aqui. A gente é que mais aprende, né, Fábio? Quando vai falar, a gente fala, isso é para mim, isso toca para mim. Essa parte importante. Eu acho que tá todo mundo quietinho hoje, né? Mas a gente agradece, acho que foi tudo muito claro e você fala de uma forma tão boa que a gente vai pensando aí nos exemplos do dia a dia, nas coisas, na nossa vivência, né? No dia a dia isso ajuda bastante a gente. Vou te agradecer, Giraldo, Dona Shirley, querem falar alguma coisa? Eu vou dar sequência então. Agradecemos então, Fábio, muito aí essa... Eu que agradeço, muito obrigado. Obrigada. Gente, então nós vamos nos caminhando aí para o nosso encerramento, tá? Com essa palestra ótima, com palavras tão boas que a gente possa colocar aí na nossa semana, esses exemplos, essas lições dadas e que a gente possa devagarzinho ir caminhando aí e subindo um degrauzinho devagarzinho com o nosso aprendizado e com a nossa paz. Eu vou então pedir que a gente feche os olhos para que a gente possa fazer as nossas vibrações. Que o Mestre esteja presente em nosso lar, em nossa vida, e que a gente possa vibrar pelos nossos amigos, pelos amigos espirituais, por aqueles que nos protegem sempre, pelos nossos anjos da guarda, vibremos por eles. Vibremos também pelo nosso lar, onde se encontram os nossos familiares, onde nos recebe todos os dias, para que a gente tenha paz, tranquilidade, calma, que a gente possa sempre ter esse momento bom em nosso lar. Que a gente possa vibrar pelo nosso planeta, por todos os lugares onde tiver algum necessitado, que possam receber muita luz e muita paz e muita calma. E por último, que a gente vibre pelos hospitais, pelas pessoas doentes, sejam em hospitais, sejam em casas de repouso, sejam em locais onde elas precisam de prece e oração, que a gente vibre por esses locais, por essas pessoas mais necessitados e doentes do corpo físico e do campo mental. Agradecemos ao Mestre por essa noite, que Deus possa sempre perdoar as nossas fraquezas, as nossas dificuldades. Vimos aqui que a gente necessita, nós pedimos essas dificuldades para o nosso adiantamento, para a nossa escola, para nos tornarmos um pouco melhores, para poder ajudar sempre as pessoas e a nós mesmos também, né? A sermos um pouquinho melhor. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui reunidos, agradecemos o Mestre, agradecemos o plano espiritual, a toda a ajuda trazida, a todos aqueles que puderam do plano espiritual estar aqui ouvindo essas palavras. Que todos nós tenhamos uma ótima semana, protegidos, abençoados, com muita calma, com muita paz, que a gente possa se renovar sempre, fazer o Evangelho no lar para que a gente possa renovar, melhorar e proteger a todos aqueles que a gente encontrar, que a gente possa sempre ter uma palavra amiga, um sorriso, que a gente possa sempre levar algo de bom para alguém. Agradecemos ao Mestre a nossa reunião, pedimos que todos tenham uma semana de paz e de amor, que assim seja. Obrigada.
Obrigada a todos aqueles que aqui estiveram com a gente nessa noite.